Bora lá para mais um Morning Call. Morning Call racional de trade aí. Vamos fazer as análises dos trades que a gente fez hoje aí. Hoje fiz. Até me perdi que fiz 5 trades hoje. Hoje foi bastante trade hoje e eu vou mostrar para vocês aqui o racional das operações que eu fiz hoje. Porém, cometi, não sei se foi um erro, acredito que não. Estava acreditando num alvo longo do ouro aqui, porém acabou não desenvolvendo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou começar aqui por Nasdaq. Galera, trazendo aqui pro cenário do 15 minutos, a gente tinha Nasdaq trabalhando nessa região de topo aqui, ó. E estava defendendo bastante nessa região de topo aqui. Porém, o preço não conseguiu desenvolver para cima, né? Não conseguiu romper. Uma boa defesa vendedora aqui nessa região, o preço não conseguiu desenvolver. E quando ele quebrou essa estruturinha aqui, ó, desses últimos fundos, eu já fiquei ligeiro para uma venda. Foi bem de manhãzinha ali. Porém, essa venda eu acabei pegando um pouco atrasada, que foi uma venda bem aqui nessa região aqui, ó, às 3 e pouco da manhã. Quando eu vi que ele formou esse cara aqui, ó, pelo 15 minutos, em 9,50-20, né? Eu já queria vender pelo 15, porém eu não consegui vender pelo 5, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas aqui, pelos 5 minutos, a gente tem uma venda nesse cara aqui, ó. Nesse cara aqui, e tinha como alvo essa região aqui, ó, da 500. Porém, eu não consegui executar a venda bem nesse 500 e acabei pegando um pouquinho atrasado. Acabei pegando a venda aqui, ó. Foi um pouquinho acima, não deu muita diferença. Peguei a venda aqui e realizei a venda aqui, né? Realizei toda ela aqui. Por que eu realizei ela aqui? Nessa região a gente tem, além da 500 do 5, que já está aqui no gráfico, a gente tem um 61 de toda essa perna aqui, ó. Pode ver que o preço até deu uma sentida nessa região aqui, ó, e acabou voltando. Sentiu, respirou um pouco e veio, né? Dava para ter buscado algo mais abaixo? Dava. Porém, a grande chance dele travar aqui era grande, né? Ó, a gente tinha esse primeiro alvo que cumpriu, né? O segundo alvo, que era aqui na mesma região, então a gente tinha mais esse segundo alvo aqui também, né? E a gente tem a região do terceiro alvo aqui embaixo. Se a gente também projetar o alvo desse cara que ele acabou ativando, ó, primeiro, segundo alvo, região de confluências de alvos aqui embaixo, né? Junto com o pivô ponte. Então aqui era um bom ponto de saída. Mais que isso eu não vejo para carregar. Talvez carregar até as 200 do 15, né? Que era juntamente a 50 do 60. E aqui, galera, aqui na 50 do 60 deu uma compra e eu não peguei. Acabei vacilando, né? O preço aí, ó, explodindo para cima. Vai cumprir terceiro alvo agora, tem esse terceiro alvo aqui, porém eu acho que ele acabou ativando essa estrutura aqui, né? Essa estrutura em V. Tem região de primeiro alvo lá em cima, já vou marcar, né? Aí eu acho que ele vai cumprir esse alvo. Porém aqui deu uma compra aqui embaixo. Eu acabei olhando o ouro, tava olhando o ouro na hora e não acabei vendo me atentando nessa compra aqui. Se a gente desce aqui, ó, essa região a gente tem a 50 do 60 dando ancoragem, as 200 do 15, principalmente a exponencial aqui, né? Aqui ele deixou 1, 2, 3 de compra pelo 15. E se a gente desce para 5 minutos para antecipar essa compra, a gente tem uma comprinha aqui, ó, no rompimento desse cara aqui, ó.
Rompeu esse cara aqui, esse dojizinho pra cima, dava uma compra. Ou na confirmação, né? Porque aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3 de compra pelo 5 também, ó. 1, 2, 3 de compra pelo 5. Foi uma bela ponta compradora. A única compra que eu vi aqui, né? Aqui depois eu não vi mais nada. O gráfico não deixou nada aqui, ó, pra realizar uma compra. E que tinha que estar segurando, né? Uma compra que dava para levar até regiões de retração, né? Dava para levar até o 61 aqui, ó, com 200, era bem cabível. Era um alvo bem tranquilo de pegar, né? Acabou pegando já de primeira aqui. Saiu da volatilidade. Aqui foi notícia, né? Que entrou de notícia. Acabou pegando aqui. E agora tá explodindo para cima. Do Nasdaq foi isso. Não vi muita coisa agora a ser feita, né? Tem esse alvo aqui em cima, vamos ver se cumpre, né? Acabou ativando. O ideal seria o preço acabar voltando aqui nessa região de troca de polaridade para desenvolver para o alvo, né? Porém, se for reto aí, vai entrar uma boa realização nesse pivot point que eu acho que antes de chegar nesse alvo, talvez, né? Mas vamos ver aí. Agora passando para o GR40. GR40 hoje, olhando o contexto dos 60, GR40 aqui embaixo, ele chegou nessa região de fundo aqui, ó, e não pegou na 260, né? O GR40, uma análise mais boa do GR40, se fosse para pegar uma compra nessa região de fundo, seria na 9, porém a 9 acabou subindo por volatilidade. A 9 ela estava trabalhando abaixo desse pivot point aqui hoje. Então, se a gente desse para os 60 minutos, um bom ponto de compra no GR40 seria essa região de 61 com 260, pivot point, porém o preço acabou aí na abertura das 4, acabou invertendo o movimento antes, né? E se a gente joga aqui, ó, galera, nessa região aqui, ó, eu acabei fazendo uma venda no GR40. Acabei fazendo uma venda, porém o preço não chegou a desenvolver. Se a gente olha ali, a gente tinha a 20 do 60, a gente tem a 72 do 15, a 500 aqui, né, passando por cima do preço também. E a gente tem aqui, ó, pelos 5 minutos, o mais importante, as 200 aqui, né? Eu acabei executando uma venda nesse cara aqui, ó. Executei uma venda aqui com stop aqui em cima. Porém, o preço chegou a desenvolver um pouco e inverteu o movimento. A gente vê aqui a melhor entrada ficou pelo 2, né? Aqui, ó, pelo 2 minutos. Porém, não chegou a desenvolver, né? Uma entrada boa foi aqui, não chegou a desenvolver, ó. Desenvolveu um pouco, eu ia buscar essa região de 61 ou 76 aqui embaixo, porque para mim o contexto era baixista, né? Porém o preço acabou desenvolvendo uma alta, né? Uma boa alta aí no dia de hoje, ó. Alinhou médios para cima aí, ó. Tá desenvolvendo. Acabou andando um pouquinho, mas voltou e estopou. Não tinha muito o que fazer. Aqui se a gente pega também retração, a gente tinha aqui, ó, um pouquinho acima, o 61, acabou falhando antes, né? Mas era a região de 50%. Porém o preço acabou quebrando a estrutura desse último topo aqui, ó, e fez o pullback nele e desenvolveu a alta, né? Ele meio que ativou um pivô hoje de alta aqui, né, pra cima. Então aí já rompeu essa máxima aqui que seria importante. E agora a gente tem que trabalhar com nível de retração, né? Tá na cara de um 61 aqui agora. Pode ser que venha buscar esse 76, mas seria interessante um respiro aí, né? O preço ficar mais justo, ancorar melhor nas médias. Agora eu vou trazer aqui o do ouro. Do ouro eu fiz uma venda hoje de manhã, uma linda venda, porém o ouro hoje foi sacanagem. O ouro, como vocês podem ver aqui, eu tomei 3 stop no ouro hoje. 3 não, 4. Porém, foram stopzinho mais leve, então eu contei como 1, né? Foram 3 aqui. Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu vendi ouro nessa região aqui, ó. Aqui nessa região a gente vê o ouro, ele já estava trabalhando abaixo dessa troca de polaridade aqui, ó. E o ouro, quando ele estava derretendo aqui, ó, ele tinha uma LTB nessa região, uma LTA, quer dizer, nessa região, para vir buscar. Terceiro alvo desse espelhamento aqui para baixo e um 76% aqui.
que seria dessa perna toda aqui, ó, dessa perna toda de alta. Porém, não sei o que aconteceu, não sei o motivo que ele inverteu todo esse movimento. Quando ele fez esse candle dos 60 forte aqui, pra mim era só um respiro do mercado, né? Só um respiro que o mercado tinha dado para continuar sua tendência de baixa. Quando chegou perto dessa 9 dos 60 e ela estava melhor ancorada no preço, é porque agora inverteu o movimento, então ela subiu, né? Mas ela estava melhor ancorada no preço. Eu desci para o 15 minutos. No 15 minutos aqui, ó, ele furou a 20, né? Ele fura a 20 para vir buscar a 9. Então é natural fazer isso, né? Então aqui nessa região o preço já vinha enfraquecendo o movimento, né? Já veio defesa vendedora nessa ponta. Aí eu desço mais um pouco e eu chego nos 5 minutos. Nos 5 minutos aqui a gente tinha pivot point 72 do 5, era uma boa região de venda para o preço respirar, né? Então eu desço mais o time frame ainda, desço para os 2 minutos. E quando chegou nessa região aqui, ó, das 200 do 2, eu executei uma venda nesse cara aqui, ó. Nesse cara, esse insidezinho aqui saindo dessas 200 do 2. Executei uma venda aqui e quando os 5 minutos, eu não executei uma venda de mão cheia, né? Quando os 5 minutos perdeu essa mínima para ele formar 1, 2, 3 de venda, eu aumentei mais minha mão e meu médio deslocou para essa região aqui. Meu médio ficou mais ou menos nessa região aqui, ó. Então ficou um risco de... Isso aqui foi o meu risco. Para um retorno, eu ia buscar, sinceramente, eu ia buscar essa região aqui embaixo. Aqui, eu ia buscar o pivot point que estava aqui embaixo. Porque o mercado tinha revertido um ponto nada a ver para mim, não fazia sentido. Porém, eu acabei tomando stop nessa operação porque o preço simplesmente travou no 61 da perna e inverteu o movimento, né? Inverteu o movimento e eu não tinha como mexer no meu stop, não tinha uma estrutura clara aqui para mim mover o meu stop. Eu não ia colocar no 0 a 0 também. Acabou invertendo tudo e me estopou. E aí ele ativou esse espelhamento, região de pivô para cima, junto com o espelhamento. E aqui, quando ele chegou nessa região, aqui em cima, ó, do espelhamento, região de espelhamento, aos 200 do 5, região de troca de polaridade macro, que aqui, né, se a gente dá um zoom out aqui, ó, era a região de troca de polaridade desse movimento aqui também, ó. Então aqui eu tinha várias confluências para vender nessa região aqui, ó. Eu tinha várias confluências para vender nessa região. Porém, se a gente for ver, ó, a gente tem as 200 do 5 pelo 15 minutos. Só mudar aqui. Pelo 15 minutos a gente tinha 72 do 15 e o preço já estava falhando aqui, ó. O preço já estava falhando. A gente tinha a 20 do 60 que já tinha batido nela. Então nessa região para mim era uma região muito boa, uma região vendedora muito boa mesmo. Não tinha como eu ficar de fora. Só que eu demorei um pouquinho para entrar. Claro, né? Eu primeiramente quando falhou aqui, ó, eu fiz uma entradinha nesse candle aqui do 5. Acabou estopando, mas o stopzinho muito leve mesmo, de 100 e poucos reais. E depois quando ele veio nessa região aqui, ó, do 5, ele deixou esse 1, 2, 3, eu fiquei esperando ele perder a mínima desse candle e não perdeu. Ele jogou pra cima e quando ele perdeu a mínima aqui, aí sim eu entrei. Meu stop aqui. Porém o preço acabou não desenvolvendo, né? O preço não desenvolveu. Me estopou aqui nessa região. E aí eu resolvi ficar de fora. Falei, pô, o ouro hoje não tá pra queda, né? Aí fiquei de fora. Aqui nessa 500 do 5 ele deu outra venda, né? Eu tava na frente da tela, só que eu não peguei aqui, ó, nessa batida da 200 do 15. Só que eu não peguei porque eu já tinha totalmente, tava meio que fora já, né? Não tinha batido GR ainda, mas não precisava operar mais. Então eu resolvi ficar de fora, não peguei. E ainda bem, né? Estopou aqui, ó. O preço tá muito forte pra cima hoje, não sei o que aconteceu.
Ele acabou ativando essa estrutura de alvo aqui agora para cima. Ele tem alvo para buscar aqui ainda aqui em cima, ó, junto com o pivot point. Porém tem uma retraçãozinha de 76 aqui antes, né? Acredito que vai travar antes do pivot point. Mas o ouro ia hoje muito forte para cima. Não sei o que aconteceu. Se a gente for ver o diário aqui, ó, a gente não tinha nenhuma trava no diário, né? Aqui, ó, essa 72 aqui, ó, ela tava aqui, mas ela já tinha sido testada. E o candle, a hora que eu fiz a venda, o candle tava bem vendedor esse do diário. E o preço tinha trabalhado já aqui, né? Ó, o preço já tava trabalhando nessa quebra de estrutura. Então, ele já tinha também feito um pullbackzinho aqui antes de romper, né? Hoje ele tava fazendo isso. Porém, aí engatou agora a alta aí. E acredito que aqui seja início de movimento, né? Se a gente for ver aqui, ó, é perto da LTA. Porém, não sei, né? Agora eu vou mostrar também. Eita. Vou mostrar a DOT, né? DOT, USDT. Eu fiz uma vendinha na DOT, porém tava na cara de notícia, eu não me atentei a isso. Porém, quando eu vendi, eu falei, agora eu vou ficar vendido, né? Se for pra vir, vem. E infelizmente não veio. Eu fiz uma venda na DOT, galera, aqui nessa região. Eu até marquei essa região de alvo aqui do espelhamento, né? Que era o alvo desse espelhamento aqui, ó, pra baixo. Era o primeiro alvo aqui. Era o primeiro alvo desse espelhamento para baixo. Acabou pegando e invertendo o movimento, né? O preço aqui ele tava trabalhando já abaixo das 200, ó. Pra mim ele tinha perdido as 200. Eu achei que ia entrar força vendedora aqui. Porém não entrou, né? Se a gente for ver aqui, ó, ele tinha deixado um PCzinho aqui já, pelo 15. E aqui ele deixou outro. Quando ele perdeu a mínima desse candle aqui, ó, quando ele perdeu a mínima aqui, eu entrei. Porém o preço na notícia, ó, jogou pra cima, acabou me estopando. Depois envolveu e pagou o alvo ali, né? Eu ia buscar a região mais abaixo aqui. Pagou e agora inverteu o movimento. Não sei o que vai acontecer agora aí, né? Tá bem feio. Ficou bem feio aqui. Acredito que seja aí um movimento de correção, né? Se a gente for ver aqui, ó, a gente tem uma... Vem com a bandeirinha aqui, né? Ó. Isso, o preço tá corrigindo a bandeirinha. Acredito que seja só uma correção para continuar subindo, né? Acabei tomando esse stop aqui também. Fechei hoje bem dentro do GR, bem tranquilo, não extrapolei nada. A semana tá bem positivo, mas hoje aqui aquele erro do ouro ficou bem... Não foi um erro, né? O ouro acabou não desenvolvendo e acabou me estopando. Porém aquele trade do ouro chegou a me pagar 4 vezes e meia o meu risco, né? Tava muito pra frente, eu já tinha pegado um gain no Nasdaq, tinha pegado o ouro, tava num super gain lá, porém eu não executei, não fiz nada e acabou estopando. É normal, né? A gente tem que relevar isso. E aqui, agora eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Aqui, por falta de GR, eu não quis comprar aqui também. Não quis mais operar hoje, né? Porém aqui, ó, Dogecoin deu uma compra nessa região de troca de polaridade aqui com esse topo e região de fundo, né? E aí as 260 embicado para cima aqui, ó. Uma bela região de compra aqui na Dogecoin. A gente descer pro 15, ó, tinha um pivot point aqui junto. Tinha 9 do diário também, que tá ali junto. Deixou 1, 2, 3 aqui, né? Mas um baita aqui no comprador, aqui um PFR comprador. Se a gente antecipar pelo 5, a gente tinha uma antecipação nesse cara aqui, ó. Quando rompesse esse cara pra cima aqui, ó, esse doji pra cima, a gente poderia já entrar comprado, né? O preço desenvolveu bem reto ainda, né? Seria um bom ponto de saída, eu acredito. Ou para parcial, né? Porque eu acho que esses trades que saem da 200 dos 60
são trades longos, né? Mas um bom ponto de saída seria esse 61 com pivô ponte aqui, ó. Não dava para carregar muito. Porém aqui eu acredito que o preço vai desenvolver uma alta, né? Eu acho que ele veio criar uma estrutura aí e vai desenvolver uma boa alta esse preço aí. É ficar ligado aí para os próximos dias para ver o que vai acontecer, né? Aqui ele já fez uma estruturinha de pivô para ativar para cima. Se romper esse topo aqui vai ficar bonito. O 15 aqui tá meio feio, né? As médias estão emboladas, as 200 aqui, ó, flat no preço. Porém, quem tá mandando no gráfico aqui hoje, as médias que estão mandando são as médias dos 60, né? Que se a gente também subir pro diário, a 9 do diário tá aqui, né? Então pode ser que daqui o preço ganhe força, né? Ganhe força talvez para ir testar minimamente essa 200 do diário aqui, ó, porque ele tá dentro do range, né? Normalmente o preço fica trabalhando entre elas. É normal o preço talvez ir lá testar elas, né? Eu já acabei acertando algumas análises, errando outras. Errei na insistência do ouro, né? Depois o stop de G40 foi 100% normal, nada de errado. Aquela operação, se me desse 50, 100 vezes eu fazia ela. A do ouro também. Só que porém eu insisti um pouquinho no ouro, né? Acabei insistindo um pouco. E eu acho que a que foi mais errada que eu fiz foi na DOT. Operação mais nada a ver, que eu acabei vendendo num contexto não tão vendedor, né? E bem em cima de notícia. Eu me atentei a isso, tal, e bem em cima do horário de notícia eu acabei vendendo. Aqui o Bitcoin não tem muito o que fazer, né? Se a gente for ver agora, eu acredito que o candle do diário virou para cima, ó, saindo da 9, então pode ser que ele ganhe força. Porém aqui eu não vi muito como comprar o ouro aqui nessa região, o Bitcoin nessa região, né? Se a gente for ver aqui, ó, região muito feia aqui, né? Muito, muito feia mesmo. Depois deu uma devolvida, vingou pra cima aqui. Bem, bem estranho o Bitcoin hoje aqui pra comprar nessa região. Acredito que seja uma região de retração ali, né? Se a gente for ver. É a regiãozinha de retração de 76%. Acredito que vai desenvolver bem o ouro hoje. O ouro, olha, tô com o ouro na cabeça, o Bitcoin. E é isso. Fechou, vou deixar esse vídeo por aqui, vou dar uma relaxada, que amanhã é uma sexta-feira, último dia aí, ver se a gente consegue pegar umas boas operações aí, né? Tô com a semana positiva, é muito difícil eu não fechar a semana positiva, no máximo no 0 a 0, né? Mas acredito no positivo. E é isso aí.